Bem, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Beleza. turma. Vamos iniciar aí, então, né? Ficamos aqui com exercício para corrigir hoje, não é isso? Da aula passada. Então, vamos lá, pessoal, vamos corrigir o exercício aí, vou pedir que vocês participem aí para a gente responder corretamente aqui. Primeira pergunta aqui é: conceitue seguro e discorra sobre seu objetivo. O que vocês responderam aí? Professor, licença. Esse exercício era para entregar, para enviar? Só um momento. Quem está perguntando é a Mariana? Isso. Sim, foi a atividade dela passada, Mariana. Porque eu não fiz e eu não sabia desse trabalho. E eu estava na aula, hein? Eu achei que eram da tabela, não era não? Da aula passada? Não. Aqui foi uma atividade que foi enviada aqui, ó, no dia 8 de março, na aula passada, que eu abri, na própria aula vocês fizeram e me enviaram. Ah, Você não entregou? só se eu entreguei, tô doida, porque eu não tô lembrada desse trabalho, não. Acho que não. Qual é o seu e-mail, Mariana? É esse aí mesmo, professor. Uai, você mandou, uai, tá aqui. Tô ficando doida, então. É porque é tanta coisa. Pois é, você mandou. Tá Eu bom? vou entrar agora para olhar. Bom, pessoal, então vamos dar prosseguimento aqui, corrigir o exercício, né? Primeira pergunta aí é conceituar seguro e discorrer sobre o objetivo do seguro. É para falar, professor? Pode falar. A minha resposta eu coloquei assim: é uma operação formalizada por um contrato, no qual uma parte se compromete a cobrir eventuais prejuízos no caso de um acidente, no caso de sinistro, né, coberto pelo contrato. E, em troca, recebe para isso uma quantia em dinheiro para que possa fazer frente a esse prejuízo, ou seja, a transferência do risco através do qual uma parte transfere a probabilidade de perda financeira para outra parte. Podemos conceituar como a obrigação assumida pela seguradora em reparar danos. Portanto, o objetivo do seguro é social, pois visa exclusivamente reparar danos. Sim, correto, correto. É isso aí mesmo, né? A gente tem esse conceito aí no slide da primeira aula, né? Eu coloquei assim também, professor. Mesmo, né? Eu também, professor. Coloquei mais ou menos dessa forma aí também. Isso. Então, se a gente pegar aqui, ó, pelo slide aqui, transferência do risco através do qual uma parte segurada transfere a probabilidade de perda financeira para outra parte denominada como companhia de seguros, né?
Podemos conceituá-la ainda como obrigação assumida pela seguradora, mediante o recebimento antecipado de um prêmio, em reparar danos causados ao segurado ou a terceiros pela ocorrência do evento, que é o risco previsto no contrato, que pode ser uma apólice ou bilhete de seguro. Né? O objetivo do seguro é social, pois visa exclusivamente reparar danos. Né? Então é isso. Estava lá no slide, né? É só pegar. E copiar aqui o conceitozinho. Então, basicamente, começa a partir de a transferência de risco. Transferência Na verdade, aqui nós temos dois conceitos, né? Transferência do risco através do qual uma parte segurada transfere a probabilidade de perda financeira para outro dono na companhia de seguros, ou também obrigação assumida pela seguradora mediante recebimento antecipado de um prêmio para reparar danos causados ao segurado, certo? Ou a terceiros pela ocorrência de evento previsto no contrato. Os dois conceitos estão corretos, né? Existem outros conceitos também de seguros, né? Aquela parte que eu iniciei falando que era uma operação formalizada por um contrato, no qual a parte se compromete, pode tirar ou permanece? Aí já tem... É como pode se fosse deixar. uma aplicação. Não tem problema, né? Assim, isso aí faz parte dos elementos aí do seguro, certo? Então, assim, é melhor pecar por excesso do que por falta aí, não tem problema não, pode deixar, tá bom? Tá bom. Muito bem, então vamos aqui para a segunda questão. Relacionar as colunas, né? Nós temos aí risco, responsabilidade e sinistro. Então, primeira colunazinha aí, né, nós temos o evento ou acontecimento possível, futuro ou incerto. Risco, professor. Risco. Ok. Isso. Tá. A obrigação assumida pela seguradora no sentido de reparar danos ao segurado, porém limitando-se a essa obrigação ao valor da importância segurada. Responsabilidade. Responsabilidade, a letra B. E por último aqui vai ser a letra C, né? Que é sinistro. A ocorrência do evento ou risco previsto no contrato. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal, até o momento? Não, professor, tudo certo. Tranquilo? Lê o texto a seguir. O sistema previdenciário é alicerçado pelos princípios constitucionais de solidariedade e da contributividade. O primeiro trata-se de um mecanismo utilizado pelo legislador constituinte para diminuir a desigualdade social, onde há colaboração da maioria em razão da minoria. Já o segundo trata-se de uma espécie tributária em que os segurados e seus dependentes, em razão das suas contribuições, terão direito à cobertura previdenciária. De acordo com seu entendimento sobre o texto, podemos afirmar que mesmo se refere a qual princípio atuarial, né? Que mesmo. Eu marquei a Essa C. terceira eu marquei a B, professor. Eu marquei a B, Mutualismo. Mutualismo. B de bola. B, mutualismo. Mutualismo, é isso mesmo, né, gente? Eu falei desse princípio aí algumas vezes já, durante as aulas, né? Que é uma característica muito marcante desse sistema de previdência, né, desse sistema de seguro, que é a previdência social. É isso?
Então, o mutualismo ele tem essa característica aí, né, onde várias pessoas reunidas aí dentro de um plano, elas acabam dividindo a fatia do bolo, né, e aí fica na dependência aí. No caso da previdência privada, nós temos aí que a parte ativa, né, quem está contribuindo, quem ainda não se aposentou, é que está pagando aí a aposentadoria daquela galera que já está aposentada, não é isso? Basicamente falando. O exigente da SUSEP considera-se a primeira medida para a preservação da solvência de uma seguradora, além do capital mínimo exigido por lei para operar na atividade de seguros. Então, nós temos aí como primeira medida de preservação de solvência para seguradoras. Vocês marcaram aí, nós temos limite de responsabilidade de retenção, cálculo atuarial, reserva de lucro, adicional de carregamento. Letra A. Letra B. Letra A. Ou, letra A. Limite de responsabilidade de retenção. Coloquei A. letra A, professor. Letra A também. É a letra A mesmo, né? Limite de responsabilidade ou de retenção. Isso, eu vou falar, inclusive, um pouquinho sobre ele hoje. A gente falou na aula passada, assim, bem rapidamente. Considera-se uma característica de contratos de seguros. Natural, oneroso, informal ou não oneroso? Oneroso. B. Oneroso. Oneroso, não é isso? Essa é uma característica que nós temos aí de um contrato de seguro. Nós temos recursos que envolvem tanto a parte segurada quanto a parte seguradora, né? Em ambas as partes nós temos aí valores que nós consideramos característica onerosa, valores monetários. Bem, sexta questão, relaciona as colunas, bens, pessoas, interesses, responsabilidades e obrigações. Primeiro aqui, garantem os elementos patrimoniais de propriedade dos entes e das entidades, seguros de lucros cessantes, seguros de crédito. É a C, Coloquei professor. interesse. Letra C. 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 Interesses, né? C. São seguros que garantem danos causados a objetos, tais como móveis, imóveis, veículos, etc. Bens, professor. Letra A. Letra A. Letra A, professor. São bens, beleza. Cobre responsabilidade contratual e extracontratual do segurado. O próprio nome aqui já diz, né? Cobre responsabilidade contratual, um seguro de responsabilidades, não é isso? Isso. Letra D. D. Letra D. Garante o segurado pelo descumprimento de obrigações assumidas perante qualquer pessoa física ou jurídica. Letra E. Letra E. Letra E. Ah, é mesmo. Obrigações e compreende as modalidades cuja finalidade é reparar danos físicos causados especificamente às pessoas. Letra B. B. Botei a B de C. bola, né? Na B. É seguro de pessoas, né? Compreende modalidade cuja finalidade é reparar danos físicos causados especificamente a pessoas. Então, é seguro de pessoas. Beleza? Então, tá aí. Três finalidades da ciência atuarial. Eu coloquei econômica, financeira e biométrica. Tem finalidade. Eu coloquei o atuário, atua principalmente nos segmentos de seguro de capitalização, não é por aí não, né, professor? Previdência social, privativa, resseguro. Deixa eu só botar aqui, ó. Só complementando aqui. Tem finalidade econômica, financeira e biométrica? Sim, tem. O que é que quem falou, André? Que estava falando? Foi, professor. Fala aí, André. O que você colocou?
eu falei que atua principalmente no segmento de seguro e capitalização, previdência social e privada, resseguro e instituições financeiras. Você botou isso como finalidade. Foi. Na verdade, Professor, isso aí está mais para campo de aplicação, né? Do que para finalidade. Tá. vixe, então eu também errei, que eu coloquei a mesma coisa. Na Professor, verdade, professor, eu não encontrei no texto, né, nos slides, uma que definisse mesmo essa finalidade da ciência atuarial. Professor, eu Oi. botei análise, risco e... Deixa eu só confirmar aqui. Análise, risco e gerência. Análise, gerências e risco. Expectativa de qualquer natureza. Peraí, vamos lá, Geni. Colocou, tem finalidade de analisar riscos, né? E Exatamente. Gerências, gerenciamento de risco, análise, então, vamos lá, vamos botar aqui, de analisar e gerenciar. Peraí, pessoal, é porque eu tô no celular, é meio complicado. Deixa eu olhar aqui rapidão aqui, beleza? Eu coloquei a mesma coisa que ele. Eu coloquei análise de risco, expectativa da administração de seguro, fundo de pensão e para que investiga problemas relacionados com a teoria, cálculos de seguro e capitalização, previdência social. Coloquei isso. Ok. Bem parecido Posso concluir aqui, professor? Pode concluir. No caso aqui eu coloquei análise, gerências, risco e expectativa de qualquer natureza, quaisquer natureza. Não sei se está certo. Não, tá certo, tá vendo? A finalidade de analisar, e vou botar aqui, né, da linguagem mais tranquila aqui, né, para todos entenderem. Finalidade de analisar e gerenciar riscos e expectativas de qualquer natureza. Eu vou complementar com a resposta dada anteriormente, relacionadas a A finalidade dele, falou? entidades securitárias, né? Aí pensei fundo de pensão, previdência, etc. Qualquer natureza. professor, eu coloquei proteger possíveis tragédias e perdas de veículos, imóveis e etc. Proteger possíveis Tragédias e perdas. Vamos deixar só perdas, porque eu não gosto muito de usar essa palavra tragédia, não. Tá? Proteger possíveis perdas De veículos, imóveis e etc. possíveis perdas de bens em geral, né? Isso. Aí a gente sabe que inclui outras coisas também, né, gente? A gente sabe que inclui direitos, responsabilidade, a gente acabou de fazer uma questão falando sobre isso, né? Certo, né? Pessoas, né? Pessoas, etc. Isso. Perdas de bem, direito, responsabilidade, pessoais, né? Pessoais, né? Termos pessoais que incluem as pessoas. Ok? Nós temos aí diversas finalidades, né, gente? Olha só. Talvez algumas pessoas podem falar assim, não achei nos slides. Mas aí a gente vem falando aí, ao longo das aulas, né? A gente vem falando também da finalidade, né? Vem falando aí.
uma das finalidades aqui que a gente tem, que a gente poderia citar aqui também, que não foi citada, as finalidades aqui é promover a solvência dos planos, né, dos fundos seguros, certo? Ou seja, equilíbrio econômico-financeiro, certo? É uma das principais também, né? Nós temos aí. Certo? Com isso aí também, ela está protegendo também o segurado, né? Quando ela promove a solvência dos planos de seguro, também protege o segurado na ocorrência do sinistro, que ele possa vir a receber isso aí. E aí nós temos diversas outras finalidades, analisar e gerenciar riscos, né? Tudo isso aí está vinculado a essa finalidade principal, certo? Que é justamente de dar aí ao segurado, né, à sociedade como um todo, uma possível segurança em relação a diversas situações, né, seja patrimonial, de ordem patrimonial, como casa, imóveis, veículos, como também nós vimos aí questão de saúde também, né, os planos de saúde também, que são planos que também têm essa característica, né, e a própria previdência social, que é talvez aí, vou dizer a mais importante, mas muito importante, que garante aí uma dignidade depois que a gente venha parar de trabalhar, né, na nossa, digamos assim, entre aspas, velhice, né. Ok? Tá claro aí para vocês aí as finalidades? Sim, professor. Então, assim, a gente não precisa decorar isso aí, né, gente? Não tem necessidade de decorar. Dá para a gente tirar, assim, as finalidades, tanto que a gente já vem conversando, falando sobre o que é a ciência atuarial, para que ela serve, você já tem aí uma noção aí de que falar algumas coisas a respeito da finalidade, que é justamente essa, né? Vamos passar aqui para a próxima questão. Do que se utiliza a ciência atuarial para garantir que a sua finalidade seja alcançada? Vamos lá. O que vocês colocaram aí como resposta? Eu coloquei assim, do cálculo efetuado pelos atuários, quando são estudados e observados determinados fenômenos ou ocorrência de risco no seio de uma comunidade, utilizando recursos matemáticos e estatísticos. Beleza, tá certíssimo, né? O cálculo, então vai falando aí, o cálculo atuarial. Cálculo efetuado pelos atuários quando são cálculo atuarial e quando são estudados e observados determinados fenômenos ou ocorrência de riscos no seio de uma comunidade, utilizando recursos matemáticos e estatísticos. Ocorrência de riscos de uma comunidade, né? No seio de uma comunidade, utilizando recursos matemáticos e estatísticos. Recursos matemáticos e estatísticos. Beleza. Bom também, né? Eu coloquei que ela se utiliza de outras ciências também, como econômica, estatística, financeira, matemática. A ocorrência está errada ali, professor. Você utiliza conhecimentos
de diversas ciências, né? Ciências, matemática, deixa eu só deixar alguém entrar na sala. Matemático, o que mais aí que você falou? Econômico, estatístico, financeiro. Econômico, estatística, todos, né? Todas estão lá no slide, eu coloquei. Todas as ciências. Mais alguma coisa aí a se falar aí nessa questão? Nós temos várias coisas que nós já falamos aqui, a gente pode colocar, né? Podemos falar, por exemplo, aqui, ó, que a ciência atuarial utiliza de bases de dados públicos, ou privadas para sustentar seus estudos. Vou botar aqui, por exemplo, censo, não é isso? IBGE. Vou botar aqui também ocorrências da Secretaria das Segurança Pública. Ou seja, qualquer base de dados aí que tenha informação que seja passível e confiável de ser utilizada aí para fazer cálculos atuariais, né? Quando se trata de, por exemplo, riscos ou taxa de natalidade, de mortalidade, a gente pode estar, né, buscando aí. Então, essas bases de dados também são situações que a ciência atuarial se utiliza, né, para poder chegar aos seus resultados. Deixa eu arrumar aqui. Beleza? Então, acho que já está bom aí, né? Está claro para vocês? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Base nas informações disponíveis, nos conhecimentos adquiridos, qual a situação econômica e financeira dos regimes próprios de previdência social no Brasil? O que vocês marcaram aí? Como, professor, a resposta? 9. Com base nas informações disponíveis, nos conhecimentos adquiridos, Professor, qual a situação... eu até escrevi lá na minha resposta que eu postei para o senhor a seguinte forma, que eu assisti o vídeo, né? Mas eu não consegui captar uma resposta completa. Mas o que eu entendi é que elas explicaram como é o funcionamento da Previdência no Brasil, sobre o RPPS, do serviço público, privado, a importância de fazer a Previdência, falou que os RPPS são criados por uma iniciativa e que não temos um planejamento a longo prazo, que existe uma questão cultural no Brasil que atrapalha esse tipo de regime. Então, assim, foi mais ou menos isso e foi a forma que eu coloquei lá para o senhor, que eu entendi, porque o vídeo estava meio ruinzinho e eu até tentei assistir depois no YouTube, mas não deu para captar uma resposta assim que eu achasse que fosse boa, né? Eu só entendi aí sobre essas questões do RPP e dessa questão a longo prazo, que não existe um planejamento e que a cultura do Brasil acaba atrapalhando esse tipo de regime.
Entendi. Alguém colocou alguma resposta aí, fora que foi falado aí pela Andrea? Professor, você acredita que eu pulei essa questão que eu não vi ela? Gente do Entendi. céu, tá falando Kalahane, meu Deus, a cabeça tá a mil. Então vamos lá, vamos debater aqui para a gente poder colocar uma resposta. Na primeira aula, né, gente? Foi a nossa primeira aula, foi a segunda aula de vocês, porque eu assumi a cadeira na segunda aula, mas foi minha primeira aula com vocês. Eu passei um videozinho, e nós debatemos aí sobre esse assunto, certo? E aí foi citado aí, em determinado momento, pela palestrante, né, que é uma atuária formada, que tem um amplo conhecimento também da área, sobre essa questão do regime próprio de previdência social no Brasil, certo? Que está vinculada à questão dos estados e municípios brasileiros, certo? Assim como a própria União. Então, como é que está hoje a situação econômica financeira desses planos? A gente chegou até a debater aí, falar sobre algumas coisas. Quem lembra? Eu lembro que a gente falou que tava muito ruim mesmo. Muito Não ruim, era né? E você até falou que era 99%, isso daí não vinga, né, parece? 99% você deu tiro no peito de todo mundo também, que maldade. Ah, mas acho que era 90%. Quem falou que era mais de 90%? Eu confundi nas aulas, será? Não, mas eu acho que o percentual não é 99, né? Mas foi falado que os regimes próprios hoje, se vocês pegarem aí, mais de 90% apresenta É isso déficit. mesmo, mais de 90%. Eu tinha falado de 70%, você falou 90%, né? 99% é quase 100%, aí você também está... Né? Mas tem 1% aí. É uma empresa ou outra que salva. 90 também não está muito longe, né? Também tem isso. O que nós vemos aqui nessa questão é uma situação muito atual, né? Que a gente vê, inclusive, vem discutindo isso aí há um bom tempo, as próprias redes televisivas aí, os noticiários, a todo momento vem falando sobre isso. Hoje deu uma paradinha, né? Sobre a reforma da Previdência Social no Brasil, né? Porque o Estado está quebrado, e a reforma da Previdência é importantíssima para a continuidade do Estado, né? Para que senão vai causar problemas econômicos aí, de ordem social no futuro. Não é isso? Então, a gente já sabe que, por exemplo, se a gente pegar aí uma regra geral, a gente já sabe que existe um rombo muito grande nesses regimes de previdência social no Brasil. Né? E esse rombo ele é decorrente de quê? Justamente além da má gestão, né, que ocorreu aí ao longo de vários anos, nós temos aí também a questão técnica também, de metodologias inadequadas que foram adotadas para uma realidade que não é a nossa aqui do Brasil. E falamos sobre isso também, enfim, uma série de questões. Então, é um conjunto de variáveis, na verdade, que compõe aí que hoje esses planos de previdência, eles têm aí uma característica de insolvência, né? E aí o Estado acaba tendo que arcar com esses rombos, com esses buracos, porque o plano em si, ele não se autossustenta. Ele precisa de outras entradas de recursos para que possa vir a cumprir com as suas obrigações, digamos assim, né? E a reforma da Previdência justamente para trazer um equilíbrio, né? Para que o Estado não tenha que tirar de outros setores, né, de outros orçamentos, recursos para dar cobertura a uma coisa que já deveria ser o próprio plano que teria que estar cobrindo, né? Se tivesse sido feita uma coisa correta desde o início. E aí, como já falamos, isso aí diverge em relação às variáveis, não teríamos esse problema aí, certo? Mas a situação econômica hoje, vamos colocar aqui uma resposta aqui, né? Em geral, os planos
exemplo, próprio risco. Professor, você vai postar isso no Moodle depois? Pô, próprio risco na solvência do cumprimento das obrigações previdenciárias, necessitando de ajustes que busquem o equilíbrio dos planos, equilíbrio econômico, financeiro, dos planos. Então, em geral, ficou plano aqui. Em geral, assim, apresenta um déficit, que coloca o cumprimento das obrigações previdenciárias, necessitando de ajuste que busquem o equilíbrio econômico e financeiro dos planos. Tá claro aí para vocês? Sim. Assim. Entende-se como característica principal para o risco ser considerado segurável, gente. Então, essa questão aí, né, algumas pessoas estavam em dúvida na aula passada, até dei uma dica aí no final da aula, para quem estava aí presente, certo? A gente está falando aí de conceito de risco em termos de atuária, nessa área de seguros, porque nós temos risco, o conceito de risco de uma forma geral, ele é um conceito que abrange diversas áreas diferentes, certo? Mas como característica do risco para a questão do seguro, né? Qual é a característica principal? Nós temos diversas características, né? Mas o que é importante, além dessas outras características, para o seguro, né? O que diverge aí, inclusive, do conceito de seguro, de risco. Eu coloquei Oi? letra C. Ser reparável. Ser reparável. É isso. Aí teve letra C também. Teve alguém que falou na aula passada, professor, mas essa questão está errada, porque todas as questões aqui, todas aqui são características, né? Eu falei, não, realmente, de fato. Mas a pergunta aqui foi a característica principal para o risco ser considerado segurável, ser considerado segurável, certo? Então, o risco por si só, ele ser possível, não é, essa característica por si só, ela não garante que esse risco ele é passível de ser segurável, entendeu? Então, nós temos que pensar na questão e no contexto da questão como um todo. Não somente ler ali a partezinha ali, né? O que é a característica do risco? Não ler o que está falando aqui, para ser considerado segurável. É característica principal para ser considerado segurável. Então, isso aqui é característica do risco? Ele tem que ser possível, ele tem que ser incerto, ele tem que depender de vontade humana, ele tem que ser mensurável. Tudo isso aqui é característica do risco, certo? Mas para ele ser considerado segurável, a única característica aqui que é importante aqui, que tem que caber aqui para poder ele entrar como risco segurável, é ser reparável, ser passível de reparação, certo? Por quê? Porque como é que você vai reparar, como é que você vai reparar uma situação, imagina, vamos colocar no lugar da seguradora, o risco é irreparável. Bom, se uma das características do contrato de seguro é justamente a seguradora ter a possibilidade de indenizar a pessoa pela importância, né, segurada, a importância segurada ela está vinculada justamente à característica do dano, né, e ao limite desse dano, como é que ela vai, por exemplo, reparar um risco ou melhor, pagar por um risco que é irreparável? Se o risco é irreparável, ele não tem preço, né? Como é que eu vou fazer um contrato de seguro de uma coisa que não tem preço? Entenderam? Então, pela própria característica do seguro, que envolve duas partes, e tem que ter um equilíbrio, né? Eu não tenho como
cumprir com uma obrigação irreparável. Eu só posso cumprir com a obrigação que seja reparável. Isso como seguradora, certo? É porque não faria nem sentido, né? Fazer um contrato numa coisa irreparável é quebrar a seguradora. Porque depois ela não vai ter dinheiro para poder pagar esse seguro. Nós estamos falando que o seguro ele tem essa característica de ser monetário, mensurável, oneroso. Falamos aí em uma questão anterior. Tá claro isso para vocês? Tá. Tá. Ok. Sim, professor, 100%. Beleza, então, vou postar logo aqui o gabarito. Deixa eu só ver aquela. Ah, tu vai Vou postar? postar o gabarito aqui agora, aqui, já para... Eu estava terminando dia 9. Vamos fazer tudo aqui logo. É bom que eu já pego aqui, professor, que eu entrei atrasado na aula, preciso ver também aqui para conferir a minha. Beleza, tranquilo. É melhor fazer tudo na hora, porque depois também tem um monte de coisa, né? São várias turmas, são 5 turmas, tem cachorro, gato, papagaio, trabalho fora da faculdade, aí pode ser que eu acabe esquecendo também, né? Apesar que geralmente eu faço aqui uma agendinha aqui para não esquecer, mas sabe como é que é, né? O ser humano, ele é falível. Então vamos postar logo aqui que a gente não corre nem esse risco, né? Gabarito da atividade. Deixa aqui. Então, está postado lá. Já não muda para vocês, tá? O gabarito da atividade 1. Então é isso, pessoal. Vamos. Professor, Oi. boa noite. Boa noite. Licença, só uma dúvida. Precisa colocar o nome no chat aí ou você vai fazer chamada depois? Não é necessário, não. Colocando? Né? Tá. Não é necessário. Vamos dar prosseguimento aqui. Voltando aqui ao slide. Eu tinha falado aqui até uma certa parte. E a gente fez a atividade, depois eu falei que ia falar do restante. Alguém falou alguma coisa aí? No chat. O pessoal não precisa ficar botando nome no chat, não. Não tem necessidade. Tá? Muito bem. Então, na aula passada a gente tinha parado aqui, né? Eu tinha falado sobre... Até aqui eu tinha falado. Acho que eu parei foi aqui. E a gente começou a falar sobre o contrato seguro. Vou partir daqui. Nós temos aí que, obviamente, numa relação entre segurador e segurado, nós temos que ter um contrato, né? E esse contrato é a formalização do compromisso assumido pelas partes contratantes, mediante condições previamente estabelecidas. E bem assim, toda e qualquer cláusula especial que tenha por finalidade regê-lo. Então, nós temos uma característica do contrato, primeiramente, que ele tem que ser consensual, porque depende do consenso, da concordância das partes contratantes, certo? Então, ninguém vai fazer seguro se não quiser. Tem um contrato aí, né? E aleatório também, né? Destaca-se o caráter aleatório do contrato seguro pelo fato da ocorrência do evento do risco previsto no contrato, independer da vontade dos contratantes, bem como não tendo data fixada, certo? Ok. Já vimos também aí que esses contratos, eles têm essas características, né? Oneroso, porque ele tem que ter uma base monetária fixada aí entre as duas partes. Formal, né? Tem que ter a formalização do contrato, tem que ser um contratozinho assinado, uma proposta com todas as cláusulas corretas, devidamente preenchido, né? Bilateral, porque nós não podemos ter um contrato que seja só de uma parte, tem que haver duas partes no mínimo, e tem que ser também eivado de boa-fé, certo? Porque ninguém vai fazer um contrato
considerando aí que haja uma má-fé de qualquer das partes que seja, do contratado ou do contratante, né? Temos alguns elementos aí que nós já falamos, o risco, a importância assegurada, né, que é o valor monetário atribuído ao bem, que representa o máximo de indenização a que tem direito assegurado pela ocorrência do sinistro, e aí isso tem até a ver com o que nós falamos aí na última questão do exercício, que nós corrigimos, sobre a questão do seguro, ele tem que ter a característica de ser reparável, né, e aí, para ele sendo reparável, ele também tem que ser passível de mensuração. A indenização, o prêmio, que é o valor que se paga, e o segurado paga aí antecipadamente a seguradora, para gozar da cobertura do risco. A indenização é quando ocorre o sinistro, né, no caso. É a quantia necessária para reparar o bem ou integridade física da pessoa danificada, se for o caso. Professor, tem como você deixar um pouco maior a tela? Na apresentação toda, que eu estou pelo celular e está pequeno as letras. Obrigada. Nada. Professor, pode falar. A Thalita está pedindo para aceitar ela aí. Pai, na hora que eu vou lá, ela some. Aí, ó, sumiu de novo. Toda vez que toca, quando eu vou tentar aceitar, ela some. Apertei aqui até sem querer agora aqui para aceitar. Apertei aqui no da Denise, aqui sem querer. Não sei como é que eu faço para voltar aqui agora. Já foi. Então vamos lá. O prazo, que é o período de vigência do seguro expresso no contrato, podendo ser em quantidade de dias igual, maior ou menor que 1 ano, e as condições, que exprimem a forma de contratar, né? Explícita através de condições gerais, cláusulas, etc. Cálculo atuarial. A gente veio falando aí sobre cálculo, né? É o cálculo efetuado pelos atuários quando são estudados e observados determinados fenômenos ou ocorrência de risco no seio da comunidade, utilizando recursos matemáticos ou estatísticos, da observação de determinado risco, considerando vários fatores, como seu nível de frequência, a taxa tarifária do seguro, e mediante a sua aplicação temos o prêmio puro, né, o tarifário, ao qual adicionando-se o carregamento, que são as despesas de angariação administrativas e margem de lucros, temos o prêmio líquido, ou que nós chamamos também de prêmio comercial, que representa o preço do seguro, tá? Então, essas questões aqui também a gente vai ver depois com mais profundidade, tá? Eu vou explicar para vocês, a gente vai aprender a calcular aqui como é que faz o cálculo do prêmio puro, o tarifário, né? A gente vai saber o que é uma despesa de angariação, né? Uma taxa de carregamento, ou administrativa, margem de lucro, vocês sabem o que é, para chegar aqui ao prêmio líquido, ou prêmio comercial, que é justamente o preço que se paga, no caso. Limite de responsabilidade operacional é uma medida de preservação de solvência, pessoal, de uma seguradora, e aí quem faz a fiscalização e bate o martelo em relação a esse limite de responsabilidade aí, a própria SUSEP, tá? Então, para as empresas que atuam nesse campo, nesse segmento, certo? Existem algumas exigências, que é justamente para manter a segurança jurídica né, e, obviamente, preservar aí a credibilidade do mercado, certo? Para não ter a situação aí de pessoas que contratem seguros, por exemplo, e depois, quando precisem, a empresa gastou o dinheiro, né, de forma irresponsável e não tem dinheiro para cobrir as indenizações. Imagina só, você entra aí num plano de previdência privada, fica aí 30, 40 anos pagando, para depois, quando vai se aposentar, não tem dinheiro lá na seguradora.
E aí é complicado, né? Então tem todo um processo aí de fiscalização, justamente para proteger o segurado, que ele não venha a ter dor de cabeça, né, nesse sentido, certo? Então, uma das medidas que nós temos aí é justamente o limite de responsabilidade que é estabelecido pela SUSEP, onde, de acordo com esse limite, também baseado no capital social dessa empresa, que é um capital social mínimo exigido por lei, essa empresa ela vem aí a atuar de forma segura e responsável também, né? E ela não vem aí a assumir mais compromissos do que ela possa ter que possa ter condições de assumir, certo? E é isso. Então, é um percentual que é aplicado ali em cima do capital social mínimo que é exigido por lei, ok? E esse limite aí também, ele tem essa relação com a importância segurada. Então, é o seguinte, ó, você pode fazer o seguro aí para uma quantidade X de segurados, né, você como seguradora, mas você não pode passar desse valor aí que está estabelecido como importância segurada, justamente para que, no caso de uma situação, ela tem que cumprir, então melhor, ela vai ter, né, da cobertura, ela não vem aí a ter processo de insolvência na cobertura desses planos, ok? Então, o limite de retenção, ele é o valor máximo de responsabilidade que a sociedade seguradora poderá reter, né, denominado limite de retenção. Em cada risco isolado, por contrato, será determinado com base no valor respectivo do patrimônio líquido ajustado. Por que esse patrimônio líquido ajustado? Porque a exemplo que nós temos aí, por exemplo, na legislação tributária, né, para efeito de tributação, o lucro, a DRE lá, ela é ajustada para que se faça a tributação. Aqui, nós temos um patrimônio líquido, né, o balanço patrimonial da empresa, que é ajustado às exigências da legislação nessa área securitária, para que aí sim possa se aplicar um limite de retenção em cima desse PL da empresa. Quais são os critérios que nós temos aí? A SUSEP poderá fixar limite de retenção em valores diversos, os calculados pela sociedade seguradora, desde que devidamente justificados. A sociedade seguradora não poderá operar no ramo em que não obtiver valor positivo para o seu limite de retenção. Então, ela tem que ter aí a autorização da SUSEP. Sempre que a importância segurada for maior que o limite de retenção do ramo do seguro contratado pela seguradora, ela estará obrigada a repassar a terceiros o valor excedente ao seu limite de retenção, dando origem às operações de co-seguro e resseguro. Tá, gente? Então, esses também são critérios justamente para garantir a solvência do plano, né? Então, se no caso aí, a empresa, a entidade seguradora, ela recebe aí uma proposta, onde os valores dessa proposta, das importâncias que vão ser seguradas, estejam acima do limite de retenção dela, significa que ela não tem capacidade para cumprir com aquelas importâncias seguradas. Aí, nesse caso, o que ela tem que fazer? Ela tem que repassar, ela tem que dividir esse valor aí que está passando para terceiros, se ela quiser fazer o contrato aí, certo? Então, é possível fazer o contrato? Mesmo ela tendo aí a situação do limite de retenção menor do que a importância segurada, desde que ela passe o excedente aí para outras seguradoras. É isso que está falando aqui. Fica a critério da seguradora repassar o excedente da importância segurada em relação ao seu limite de retenção, na forma de co-seguro ou de resseguro. São duas situações diferentes. Vamos ver também mais na frente aqui. Todavia, quando a importância segurada for menor que seu limite de retenção, ela poderá opcionalmente dividir o risco através das operações de co-seguro ou resseguro. Ou seja, né, mesmo que ela tenha um limite de retenção que dê cobertura à importância segurada, em determinado contrato, ou de determinados contratos, ela também pode dividir o risco desses contratos com outras seguradoras, tá? Opcionalmente. Aí é caso da seguradora querer ou não fazer isso. Ela não é obrigada. Mas ela pode, não, eu estou achando isso aqui um pouco arriscado, vou dividir esse risco aqui. Isso aqui é uma forma, gente, de diluir um pouco a possibilidade de possíveis indenizações, né, no futuro.
ok? E o que é o co-seguro, né? Na operação de co-seguro, a seguradora repassa a responsabilidade excedente do seu limite de retenção para uma ou mais seguradoras no mercado nacional, sendo essas denominadas co-seguradoras, e respondendo isoladamente cada uma delas pela cota que se cabe. Eu acabei de falar, você imagina o seguinte, a empresa recebe uma proposta lá do seguro, e esse seguro aí é um seguro, digamos, de 3 bilhões de reais, certo? A importância segurada está lá estimada em 3 bilhões de reais. Ela vai lá e verifica que o limite de retenção dela, que é a capacidade que ela tem de absorver novos seguros, não contempla esse valor todo, né? Digamos que ela tem lá 1 bilhão somente de limite de retenção, e a proposta que ela recebeu é de 3 bilhões. Então, ela não tem condição. Ela só tem condição de assumir 1 bilhão. O que ela vai fazer com o excedente de 2 bilhões aí que ficou acima desse limite de retenção? Ela vai passar para outras seguradoras, que nós chamamos aí de co-seguradoras, certo? Ou seja, a entidade que está fazendo o seguro lá com a seguradora, ela vai fazer o contrato com ela vai ser a seguradora líder, no caso dessa situação, certo? E ela vai passar o restante aí a outras seguradoras, o próprio usuário, né, o segurado, ele nem vai ficar sabendo disso, assim, a priori, ele vai saber isso somente quando ele assinar o contrato, certo? Essa operação entre seguradora líder, ou seja, seguradora que contratou com o segurado, e as co-seguradoras, não necessita da formalização de novo contrato entre elas, por estar fundamentada no contrato de seguro inicial, como também não há participação de corretor habilitado para sua efetivação, certo? Então, vocês imaginem o seguinte, é aquela situação de parceria, né? Vocês aí vão trabalhar no futuro aí com escritório de contabilidade, vão fazer contabilidade aí, prestar serviços para determinadas empresas. Aí você tem um escritório lá que tem uma capacidade, um limite de absorção de trabalho, certo? Aí você recebe lá uma proposta de uma empresa gigantesca, onde você não tem infraestrutura para atender aquela empresa. O que você vai fazer? Você vai, vou ter que passar para outra pessoa, aí você passa, né, o cliente ali para o outro colega ali que trabalha ali ao lado lá, outro escritório, enfim, é mais ou menos nesse sentido, certo? As seguradoras, elas têm essa característica aí de poder estar repassando aqui. Eu estou tentando desfixar aqui a Denise, acho que agora está claro isso para vocês? Sim, professor. Sim. Tá sim. Beleza. Tá sim, professor. Tá fluindo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação aqui, rapaz, estou em sono aqui. Puxar de novo aqui, peraí. Ele apareceu, vamos voltar. Muito bem, então o co-seguro é isso, e o resseguro, né? Então, pode ser sempre co-seguro e resseguro. O resseguro, na verdade, ele é o seguro do seguro, ele não tem nada a ver com, a princípio, com limite de retenção, não, certo? Eu posso fazer um seguro, eu como seguradora posso fazer um seguro, e eu posso contratar outra empresa para fazer um seguro do meu seguro que eu fiz para o meu segurado. Então, é isso que chama de resseguro. Seguro certo? do seguro vai ser? É o seguro do seguro, exatamente. Mas, meu Deus, pagar duas vezes por uma coisa só. Por motivo, na verdade, assim, o segurado ele não vai pagar duas vezes, não. Ele nem vai ficar sabendo que foi feito esse resseguro, certo? Ele fez o contrato com a seguradora, ok, fez o contrato, aí, por algum motivo, não é um caso agora, tá. vocês podem ter várias situações, essa seguradora resolve fazer o seguro desse seguro que ela fez. Caso essa... Entendi, no caso é a seguradora que faz, eu tô com medo de acontecer alguma coisa com ela, aí deixar os clientes na mão, aí ela faz esse seguro.
dos clientes dela. Exatamente. Aí, no caso, por exemplo, se houver um sinistro, né, e a seguradora que Aí a contratou outra seguradora paga a seguradora e a seguradora 1 paga os segurados. Exatamente. É Que exatamente bagunça. isso. Entendeu? Então, ficam aí 3 envolvidos na história, né? O segurado, a seguradora inicial que fez o contrato com o segurado, e aí tem mais uma seguradora por trás que o segurado nem está sabendo que existe. Então, ele é feito de 2 formas, entre seguradoras e resseguradoras do mercado nacional, e entre seguradoras nacionais e resseguradoras do exterior também pode ser feito, certo? Basicamente falando. Tá claro para vocês? Então, o COSEGURO tem essa questão do limite de retenção, e também não, né? Ele pode também ser utilizado a critério da própria seguradora. E o resseguro é o seguro do seguro, basicamente falando. Dá para entender. Dá para entender, né? A retrocessão é justamente quando ocorre o caminho inverso, né? Então, quando a seguradora ela faz o COSEGURO, faz o resseguro, e aí a empresa que fez o COSEGURO, o resseguro, devolve para ela a obrigação daquele seguro, não quer mais assumir, certo? É isso que chama-se de retrocessão, é como se fosse um distrato, na verdade, né? Então, enfim, foi feita ali uma parceria com outra seguradora, entre 2 seguradoras, e a seguradora que repassou isso para outra, né, recebe de volta o seguro, porque aquela que recebeu não quer mais ficar com aquela obrigação, digamos assim. É isso que nós chamamos de retrocessão, né? É a volta do seguro à seguradora que fez o seguro com o segurado originalmente. Ok? Então, nós temos aí, além das operações abordadas anteriormente, Professor. né, a questão de retrocessão. Pode falar. Professor? Explica Ouvindo, novamente, eu não entendi. Explica novamente essa retrocessão, eu não entendi. Então, quem não entendeu foi quem foi que falou? Foi Juliana? Juliano. Isso. Então, Juliana, olha só, você imagina o seguinte, você foi lá, fez um seguro com a seguradora, né? Então, fez lá, o nome da seguradora é seguradora Marciel, lá, que fez para você lá, certo? E aí, a seguradora Marciel, ela está achando que está com um risco muito grande de ter feito esse seguro com você. É um seguro muito alto, que envolve alto risco. E aí, o que ela faz? Ela repassa esse seguro, ela faz um seguro do seguro que ela fez para você. Certo? Então, assim, se acontecer alguma coisa, a seguradora Marcial não vai pagar. Quem vai pagar é a terceira seguradora que ela contratou para segurar esse contrato que foi feito. Certo? E a retrocessão é justamente quando aquela seguradora que foi contratada para segurar o seguro aqui, que caso ocorra, não quer mais assumir esse seguro. Então, ela devolve o seguro para a seguradora original que fez o seguro com você. Isso aqui é retrocessão. É como se fosse um distrato entre 2 seguradoras. Ela desfaz o negócio, né? É, como se fosse um desfazimento de negócio, exatamente isso. Tá claro? Professor. E pode ser feito isso, professor, depois de ter sido contratado, ela pode rescindir, no caso do contrato, seria Pode. Isso está previsto, tem previsão legal, isso aí acontece. E ela não paga a multa não, professor? Não, isso aí, se houver multa, já está no próprio contrato, né? O próprio contrato já prevê essa cláusula de retrocessão. Certo? Entendi. Aí pode ser com multa, sem multa, enfim. Aí é acordo entre as 2 seguradoras, a forma como foi contratado. Beleza? Então, para finalizar aqui, acho que é o último slide, se eu não estou enganado, não tem mais algum. Né? Nós temos aí o instrumento dos contratos de seguro, que é a proposta de seguro, já falamos, né, o que é a proposta, que pode ser aí uma apólice de seguro, que é o instrumento que prova a existência desse contrato, e pode ser um bilhete de seguro. Eu até falei na aula passada, esse bilhete de seguro são aqueles seguros que já vão ali pré-contratados, sem que haja necessidade de uma assinatura formal, né, desse contrato. Então, quando você viaja, por exemplo, de avião, já existe ali um seguro embutido dentro da passagem.
Você não precisa assinar uma pólice que você está viajando para o Rio de Janeiro pela empresa Avianca, né? Quando você já comprou a passagem, já emitiu o bilhete, no próprio bilhete já tem o preço do seguro embutido naquele bilhete. Então, a contratação ela é feita de uma forma direta, né? O que nós chamamos de bilhete de seguro. E aí nós temos os diagramas, né? Que nós já falamos aqui, ó, do seguro. Nós temos aqui a seguradora, o segurado, e a figura do corretor, né? Quem faz a intermediação aqui, no caso, entre o segurador e o segurado, certo? Recebe a comissãozinha dele lá. A operação de co-seguro, nós temos aqui dois elementos, duas figuras iniciais aqui, que é a seguradora A, que nós chamamos de seguradora líder, e o segurado, onde é feito um contrato de seguro, tem um corretor aqui fazendo a intermediação, certo? E aí, em razão aí de, por exemplo, limite de retenção, essa seguradora A, por não ter, às vezes, condição, ou mesmo por motivos dela mesma, ela quer diminuir um pouco o risco dela, ela repassa isso para a seguradora B, que nós chamamos de co-seguradora, certo? Então, ela fica aqui, por exemplo, seguro ela é de 1 milhão, né? Ela ficou aqui com 700 mil e passou 300 mil para a seguradora B. E aí, no caso de um sinistro aqui entre a seguradora A e o segurado, ela vai cumprir com a indenização dos 700 mil e a seguradora B vai cumprir com o restante aqui, que seria os 300 que ela repassou para a seguradora. Tá? Esse é o co-seguro. E o resseguro, nós temos aqui justamente o seguro do seguro, né? Simplesmente a seguradora, ela faz um seguro do seguro que ela fez, independentemente de qualquer situação, que seja limite de retenção, por ela achar que ela precisa diluir um pouco o risco dela, geralmente, ela repassa isso, que pode ser para uma seguradora no país ou mesmo no exterior. A retrocessão, no caso, né, nós temos aqui a seguradora A, fazendo o resseguro aqui com a seguradora B, aqui no resseguro, certo? E com a seguradora C também, com a seguradora D também, e aí, no caso, quando essas seguradoras que fizeram o resseguro resolvem não assumir mais, não, eu não quero mais ficar com esse seguro com vocês, ela devolve aqui o seguro para a seguradora A ou para a seguradora B, certo? E aí, volta-se a se ter somente aquela situação inicial, entre a seguradora A e o segurado, a seguradora B e o segurado, sem a implicação aqui de outras seguradoras por trás, certo? Então, essa situação de retrocessão também, o segurado ele não fica nem sabendo, isso aí é relação entre seguradoras, né? Seguradora repassando o seguro dela para outra seguradora, ok? Nós fechamos aqui esses slides. Professor, esse resseguro é mais para empresas maiores, assim, que tem tá fazendo seguro de algo muito caro, aí faz isso? São empresas maiores ou é comum ter empresa em todas, assim, que tem seguro? Não necessariamente envolve empresas maiores, não, tá? É necessidade da empresa em fazer. Ela quer diluir um pouco o risco dela, ela entende lá, dentro das suas diretrizes administrativas, que ela precisa diminuir um pouco o risco de pagamento de indenização, e ela repassa isso para outras seguradoras que entendem que para ela é tranquilo, que não tem risco nenhum. Então, ela vai lá e assume. Entendeu? Aí ela pode ter N motivos. Ela pode ter motivo, por exemplo, ela já está trabalhando perto do limite, e aí ela quer sair um pouco dessa situação. Enfim. Isso aí é de ordem realmente de gestão administrativa da própria entidade, tá? Seja entidade pequena, média ou grande porte, não vai fazer diferença. Tá, entendi. Galerinha, então, ficamos aqui acertados em relação a essa parte inicial conceitual, e hoje eu já trouxe aqui para vocês um slide já falando sobre noções básicas matemáticas, para a gente começar a falar sobre elementos atuariais, tá? Nós já sabemos aí que a ciência atuarial, ela se utiliza de diversas ciências, né? Estatística, matemática, e aí é importante
saber alguns conceitos, principalmente conceitos matemáticos, né, de estatística também. E aí eu vou passar para vocês hoje aqui. Eu sei que alguns aqui até já sabem o que vai ser falado hoje, talvez, porque já tiveram uma boa base aí em matemática. Mas a gente tem que sempre lembrar que existem algumas pessoas que têm muita dificuldade, né, nessa parte matemática. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns fundamentos básicos matemáticos que são muito importantes para a ciência atuarial. Então, é importante deixar claro o seguinte: a ciência atuarial, ela trabalha basicamente com planos de seguros e que muitas vezes envolvem fluxos de entradas e saídas de recursos durante vários anos. Se nós pegarmos, por exemplo, um plano de previdência, onde a pessoa começa a pagar lá com seus 18 anos, e ela vai usufruir disso, né, se ela vier conseguir cumprir com aquilo que foi planejado, porque nós temos aqui um contrato entre duas partes, e ainda vai cumprir isso, vai começar a usufruir desse plano, muitas vezes, 20, 30 anos, 40 anos depois, dependendo da profissão, dependendo do plano que ela fez, certo? E aí, ela começa a usufruir, e ela pode continuar usufruindo ainda durante um período aí, mais 20, sei lá, 30 anos, dependendo da longevidade de vida dessa pessoa, no caso do plano previdenciário que eu estou citando, né? Então, veja bem, são seguros, características que muitas vezes envolvem um longo período de tempo. É diferente, por exemplo, de um seguro de veículo, um seguro de residência, um seguro de vida, que a base do contrato, via de regra, é de 1 ano, né, geralmente. Então, nós, independentemente da quantidade de tempo também, nós temos que ter conhecimento de valor de dinheiro ao longo do tempo, né, e a disposição desses recursos ao longo do tempo que eles são regidos, no caso aí. Não interessa se é durante 50 anos, 60 anos, ou se é só de 1 ano. É um conhecimento básico, que a gente utiliza no dia a dia, independentemente de qualquer coisa, certo? E aí eu vou começar a falar hoje para vocês sobre essa base, que é muito importante, certo? E aí, talvez para alguns aí seja até uma revisãozinha de coisas que vocês já viram, mas que é importante para a gente. Então, faz parte daqui desse início de conhecimento, né, que nós temos aqui dentro da ciência atuarial. Bem, fundamentos matemáticos para a atuária. Como eu já falei para vocês, acabei de falar, né, a gente vai trabalhar aí também com fluxos de caixa. E aí, nesse caso, a matemática financeira é um corpo de conhecimento que estuda a mudança do valor do dinheiro no decurso do tempo, né. Para isso, ela cria modelos que permitem avaliar, comparar o valor do dinheiro do tempo em diversos pontos, certo? Então, precisamos aí entender como é que isso funciona. É intuitivo entender que R$100 em seu bolso hoje tenha mais valor do que R$100 que chegarão às suas mãos daqui a 6 meses. Então, gente, olha só. Nós estamos vivendo uma situação hoje, onde se você pegar R$1.000 e for ao mercado, hoje, e pegar os mesmos R$1.000 e for ao mercado daqui a 1 semana ou 2 semanas, você não consegue comprar a mesma quantidade de coisas com o mesmo valor, certo? Nós tivemos aí, de uns 3 meses para cá, muita coisa aumentando 50%, 70%, né? Óleo de cozinha, enfim, gasolina, um absurdo, né? R$6 o preço da gasolina, um tempo atrás, aí, 1 ano atrás, estava, sei lá, R$3,80, alguma coisa, R$3,50. Então, as coisas vêm aumentando muito ao longo do tempo, porque o dinheiro tem essa relação com o processo econômico, né? Uma questão da inflação, com o preço. E é óbvio que isso aí também tem um impacto direto aí nos cálculos atuariais, certo?
as perdas monetárias ao longo do tempo, elas influenciam aí também, dentro do processo, porque nós temos um mercado que ele atua totalmente conectado aí, inclusive, os mercados financeiros, né, bolsas de valores, enfim, caderneta de poupança que seja, os recursos que são utilizados aí dentro do plano atuarial, eles não ficam parados dentro da empresa, de forma alguma, eles são aplicados, certo? E aí nós temos aí a própria preservação também do poder aquisitivo, no caso, no plano previdenciário. Você imagina só, você está pagando aí para se aposentar e tem uma aposentadoria de R$4.000, certo? Se as coisas continuarem do jeito que estão, o que vai ser R$4.000 daqui a, sei lá, 30, 40 anos? Então, tudo isso é objeto de estudo. Para isso, é necessário que se tenha essa fundamentação matemática aí, para que os atuários possam estar estabelecendo quais são as melhores relações, já deixa eu falar, as melhores relações entre segurado e seguradora, nesse caso, né? Pode falar. No caso, por exemplo, quando você faz uma previdência, que necessitou aí daqui 40 anos, por exemplo, eu pago um valor fixo para me poder ter uma aposentadoria de R$4.000. Daqui 40 anos, praticamente o salário vai estar mais ou menos 5.000, por exemplo. Entendeu? O salário mínimo. Então, eu acho que os cálculos vai crescendo de acordo com a inflação ou não consegue acompanhar? Vai ser aquele valor fixo? Aí é que está a grande questão, né? O ideal seria que essa manutenção do poder aquisitivo, porque existe uma diferença entre você manter o valor absoluto de receber, eu recebo 4.000 hoje, eu quero receber 4.000 daqui a 6 anos. Só que 4.000 daqui a 6 anos, pode ser que seja equivalente a R$500 hoje, a 300. Se as coisas continuarem do jeito que estão. Então, esses planos, eles têm que atender ao dispositivo de manutenção do poder aquisitivo, que é justamente corrigir os valores, a possibilidade de você estar mantendo a sua condição de vida que você tem hoje, com o valor que vai ser pago daqui a um certo tempo. Esse é o verdadeiro espírito de segurança social, né? Porque não faria sentido nenhum a gente tá pagando por uma coisa e para manter uma certa segurança e chegar lá na frente você tá vivendo como miserável, sendo que você trabalhou para ter uma vida relativamente confortável, digamos assim, né? Só para recapitular aqui, professor. No caso, um juiz, ele ganha um salário de, vamos supor, R$20.000. E ele paga, é óbvio que ele paga mais, né, para ele ter uma garantia de quando ele se aposentar. Eu acredito que assim, quando ele vai se aposentar, ele se aposenta com o valor do que ele recebe nos dias atuais, e não de quando ele começou a pagar, não é isso, por exemplo? Por exemplo, quando ele começou a pagar, o salário poderia ser 10.000. Aí, quando ele for se aposentar, o salário já está em 20.000. Então, ele teria que se aposentar de acordo com o que ele recebe, não é isso? Sim, está correto seu raciocínio. Está correto. O que nós estamos debatendo aqui é justamente a manutenção desse poder aquisitivo ao longo do tempo, né? Que tem que ter dispositivo para que se faça essa manutenção. Mas o que você falou não está errado, está certo. É complicado, né, professor, essa situação aí? É complicado mesmo. Então, tá claro para vocês que existem diferenças aí de valores, né, valores nominais, R$100 hoje no bolso não é a mesma coisa que R$100 daqui a 6 meses. Você não vai conseguir comprar as mesmas coisas, porque nós temos uma questão aí de progressão inflacionária que acaba impactando diretamente na possibilidade de absorção desses valores em mercadorias ou serviços. Vamos pensar aí, você necessita de 50.000 para atender a uma necessidade financeira, e um banco lhe propõe um empréstimo nesse valor que deverá ser pago após 3 meses.
o banco depositará 50 mil na sua conta e você pagará ele 60 mil ao final desses 3 meses, né, ao final do período. Essa operação financeira tem um valor inicial de 50 mil, que será denominado capital, no valor final de 60 mil, que será denominado montante, e teve uma duração de 3 meses, certo? Então, o primeiro fundamento que a gente tem que lembrar aí é aquele fundamento básico de matemática financeira, onde nós temos um capital inicial, certo? E nós temos um montante, que é um valor... Que é o capital inicial mais os juros, né? Mais os juros, exatamente. É um valor que vai se acumulando aí ao longo do tempo. Uma diferença entre o montante e o capital, que será denominado juro da operação, certo? Esse juro será um custo para você e uma remuneração para o banco. Então, nós estamos falando aqui de dois lados, né? O lado de quem contrai um empréstimo e o lado de quem concede o empréstimo, certo? Então, para quem contrai, é um custo. Para quem concede, é remuneração, certo? Nós temos aí a figura do juro, que é o valor da remuneração do capital, acordado entre credor e tomador em uma determinada operação financeira. Nós temos a figura do montante, que é a soma do capital, mais o juro que se acumula ao longo do tempo, certo? E que foi acordado aí na operação financeira entre as duas partes, que é devido, no caso, no final do período, né? Então, montante aí, basicamente, que nós temos de fórmula, né? Que o montante é o capital mais os juros, conforme já foi até falado aí, citado pela Ciliane, se não me engano. Nós temos também um outro elemento que nós chamamos de valor presente, que é o valor de uma operação financeira na data presente, certo? Então, é aquilo que a gente falou, por exemplo, R$100 hoje, ok, compra algumas coisas aí. Então, esse valor na data de hoje é um valor presente. Mas R$100 daqui a 3 meses, ou daqui a 6 meses, ele não é o mesmo valor, ele vai ter o mesmo valor do que R$100 hoje, justamente devido que as relações nos custos dos produtos, né, gerando aí processos inflacionários, e aí quando a gente pega aquele valor de 6 meses lá, aqueles R$100, e traz para a situação de hoje, a gente tem um valor diferente do que nós temos daqui a 6 meses, né, em termos de potencial de compra. O valor futuro é o valor de uma operação financeira em qualquer data compreendida entre a data atual e o vencimento da operação, certo? Então, o valor futuro poderá ser considerado como sinônimo do montante, por exemplo. E aí nós estamos falando justamente dos elementos dentro de um fluxo aí, né, gente? Um fluxo de tempo, ok? Onde nós temos aí uma data presente, uma data inicial, certo? Nós temos valores no futuro aí também. O valor nominal é o valor da operação constante do título de crédito que a documenta. Então, vamos colocar esse título de crédito aí, por exemplo. A gente pode também substituir por um fluxo de caixa, certo? Nós pegarmos aí, quando vocês fazem aí um empréstimo aí com parcelas fixas, ok? Vocês vão pagando aí ao longo do tempo. Vamos tratar lá, pagar em 60 meses. Então, aquele valor que você vai pagar, R$500 de prestação, durante 60 meses, se você pegar os R$500 lá do final do fluxo, que é a última parcela que pagaria aí, né, parcela 60, e trazer para a data de hoje, aqueles R$500 ele vai ter um valor menor, certo? Os R$500 aí é o valor nominal. O valor nominal. O nominal que se paga da parcela. Vai pagar a parcela 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 60, 500. Esse é o valor nominal. Mas o valor mesmo matemático, em termos de operações, quando a gente traz aí e movimenta esses valores dentro do fluxo, são valores diferentes desses valores nominais, certo? O fluxo de caixa, que é uma sucessão temporal de entradas e saídas de dinheiro no caixa da entidade. Vocês também já devem ter visto isso aí, outras matérias, né, o que é um fluxo de caixa, mas eu vou explicar também aqui para vocês. Então, vocês imaginam o seguinte, você entrou numa loja para comprar uma geladeira e o vendedor lhe informa que o preço à vista da geladeira é R$1.500. Informa também que o pagamento pode ser financiado em 4 parcelas iguais, mensais de 400. Então, essa situação corriqueira aí, né, gente? A pessoa vai comprar um produto lá
Casas Bahia, por exemplo, e aí o preço à vista é um e o preço a prazo é outro. Você faz a compra e opta pelo financiamento, de modo que terá aí 4 desembolsos mensais sucessivos de R$400. Esse é o seu fluxo de caixa dessa operação, certo? Então, quando você optou por comprar parceladamente, né, pagando 4 parcelas de R$400, você vai ter um fluxo de caixa aí dentro da operação que você fez com a empresa. No caso da loja, ela terá 4 entradas mensais de 400, né? Então, ela vai ter, pelo menos, a expectativa de que a pessoa venha pagar aí essas parcelas, ela não venha a dar o cano, né? Ficar inadimplente. Então, diante disso, ela tem aí as 4 entradas mensais dimensionadas nesse fluxo, ok? Tanto para você como para a loja, esse fluxo de caixa é equivalente a R$1.500 na data zero. Por quê? Porque R$1.500 é o valor do preço à vista. Então, na data, se você comprasse hoje, comprasse lá na loja, na hora que você viu o produto lá e pagasse, na hora você vai pagar R$1.500. Esse é o valor presente da mercadoria. Como você optou por pagar parcelado, está pagando 400, 400, 400, 400, vai pagar 1.600 aí, ao longo do tempo, certo? Só que esse 1.600 é um valor nominal, nós sabemos disso, certo? Porque ao longo do tempo, esse valor de 400 vai perdendo valor, né? A tendência é essa. E aí o fluxo de caixa ficaria da seguinte forma. Vamos aí, ó, para a loja que vendeu o recebimento de 4 parcelas, 4 pagamentos mensais aqui de 400, nós temos aqui uma setinha voltada para cima, né, no caso, quando é entrada de recursos, previsão, e aqui eu estou falando da loja, né, então, como vocês podem ver, essas setas ficam todas orientadas para cima, é isso? Porque elas são entradas de recursos daqui para a loja. Para o cliente que pagou, né, no caso, você, cliente, vai pagar os 4 pagamentos ao longo do tempo aqui, os 4 meses, essas setinhas ficam orientadas para baixo, porque são saídas de recursos para quem está pagando para o cliente, certo? Então, dentro desse fluxo aqui, nós sempre vamos ter que lembrar isso. Quando nós temos setas no fluxo para cima, com orientação para cima, são entradas de recursos, né? E quando essa seta está orientada para baixo, representa saída de recursos, ok? E aí, no caso aqui, no momento zero aqui, ó, nós poderíamos ter aqui também a orientação dos R$1.500 aqui, ó, que seria o preço à vista, né? Na data zero seria a data atual, a data de hoje, certo? No caso aqui da loja, essa orientação aqui dessa seta, ela ficaria aqui para baixo, né? Porque ela vai entregar uma mercadoria, ela vai ter a saída dessa mercadoria, então, seta de saída sempre orientada para baixo. No caso do cliente, né, essa seta ficaria orientada para cima, porque aqui ele está comprando a mercadoria, ele está recebendo. Então, para ele é uma entrada de recurso, ainda que seja um recurso representado por um bem, no caso aqui a geladeira, né? Ok? Então, poderíamos incluir aqui também o valor do bem aqui, ó, na data zero. Para a loja, uma saída e para o cliente uma entrada. Professor, Fala, então, no Siliane. caso, quando a loja vende a prestação e cobra juros, na verdade, ele não está querendo lucrar com isso, não. Ele está só mesmo ajustando o valor do dinheiro, que no futuro vai estar valendo menos, é? Seria o ideal, mas isso não necessariamente vai acontecer sempre, né? A ideia seria essa. Seria a composição do valor, porque, na verdade, o lucro dele já está embutido no próprio preço à vista. Mas a gente sabe, por exemplo, que tem muitas empresas que, além do lucro que ela embutiu no preço à vista, quando ela vende a prazo, ela também embute parcela de lucro ali. Acontece também. Ah, tá. O cenário ideal seria só mesmo para compensar essa Isso, a perda monetária ao longo da do tempo. depreciação do dinheiro, né? Exatamente. A desvalorização do dinheiro. A perda Mas monetária aí, do no caso, dinheiro. eles acabam tirando a casquinha, né? Não são bestas. Mas a ideia é isso, né, principal. Infelizmente acontece, mas até por esse princípio que você colocou, quando a pessoa entra na justiça, por exemplo, para rever parcelamento de veículo, é pautado justamente nisso. Porque quando se faz financiamento, a ideia ali não é ter o lucro já está embutido no preço do produto,
certo? Então, o que a justiça faz? Ela faz justamente, obriga a loja lá a tirar o lucro que ela colocou em cima das parcelas, certo? Para ter um equilíbrio de justiça. Exatamente. Galerinha, tranquilo até aí? Fluxo de caixa aqui? Sim, professor. Beleza. Vamos dar uma paradinha para o intervalo aqui. Tranquilo. Professor. Oi. Se houvesse uma entrada, seria na data zero aí também? Uma entrada, se houvesse uma entrada... Ah, sim, seria na data zero. O cliente dando a entrada. Mais alguma pergunta aí? Não? Galera, vamos para o intervalo aqui. Né? São 20h55, às 21h10 a gente retorna. Eu vou finalizar esses slides aqui para vocês e vou passar uma tarefa, tá bom? Eu só vou fazer a chamada hoje na segunda aula. Beleza.